Ele estava dormindo durante a aula até que o professor finalmente percebeu. Todos os seus colegas riram dele, achando-o um perdedor que só conseguia dormir. Apenas seu amigo sabia que quando Liu Shen dormia, tinha pesadelos, exatamente como desta vez. Ele nunca conseguia dormir o suficiente, porque tinha o mesmo sonho todas as vezes. Uma terra devastada e queimada, onde apenas monstros vagavam. Quando a aula terminou, ele foi para casa na esperança de dormir um pouco. Mas ao chegar lá, viu seus pais, que haviam gasto suas últimas economias para comprar uma poção que aumentaria suas habilidades. Ele não queria decepcioná-los, então foi treinar. Mas, por mais que tentasse, nada funcionava. Os pesadelos malditos reduziam até mesmo a pouca força que lhe restava. Quando se sentou por um momento, exausto, desmaiou imediatamente. E mais uma vez se viu naquele mesmo pesadelo, mas desta vez uma criatura o atacou imediatamente. O zumbi quase o mordeu, mas Liu Shen o chutou para longe e o finalizou com uma pedra. Quando o zumbi finalmente morreu, ele relaxou, esperando que tudo tivesse acabado. Naquele instante, uma energia negra começou a fluir diretamente do cadáver para dentro dele. Liu Shen viu todas as memórias do zumbi, toda a sua vida e morte. Ao mesmo tempo, um segundo zumbi o atacou por trás. Mas Liu Shen, sem nem perceber, o despedaçou. Chocado, ele percebeu que havia recebido não apenas as memórias do zumbi, mas também seu poder. E naquele pesadelo, cada vez que matava um zumbi, ele não apenas absorvia suas memórias, mas também herdava as habilidades que ele possuía. Melhor ainda, aquele mundo de pesadelo não era apenas uma ilusão aleatória. Ele se passava há 10 mil anos no futuro. Isso significava que os métodos fundamentais de refinamento corporal que ele podia obter ali eram milhares de vezes mais avançados do que qualquer coisa no presente. Liu Shen mal podia acreditar no que estava vivenciando. Ele considerou que talvez fosse apenas um sonho, mas tudo parecia muito vívido, muito real. Enquanto as memórias do segundo zumbi surgiam em sua mente, Liu teve uma visão de uma base militar próxima. Ele deduziu que tal lugar devia existir por perto naquele mundo. Se ele a encontrar, talvez finalmente consiga entender as estranhas verdades escondidas em seus sonhos. Estranhamente, absorver essa segunda memória não lhe causa a mesma dor ou confusão de antes. Em vez disso, aprimora sua percepção de combate. Ele se sente mais forte, mais rápido. As memórias dos zumbis se mostram surpreendentemente úteis, alimentando-o com instintos de batalha que ele nunca teve. Mas assim que começa a processar isso, algo desconhecido o atinge e ele desaba no chão, inconsciente. Ao acordar, ele se vê em segurança de volta em casa. Uma voz familiar o chama, tirando-o do torpor. É sua irmã mais nova, chamando-o para o jantar. Ele abre a porta e encontra sua irmã, Liu Xingye, esperando. Ela o repreende por ter tirado um cochilo em vez de treinar, mas para ao notar sua camisa encharcada de suor e os músculos por baixo. Tentando disfarçar a surpresa, ela se vira rapidamente e o lembra do jantar. Enquanto ela se afasta, Liu a observa partir, pensando em quando costumavam brincar juntos o tempo todo. As coisas mudaram depois que ela se tornou a melhor aluna da escola. A atitude dela mudou e a distância entre eles aumentou. Mas não é de se admirar, o nível de Ki dela já é perfeito e sua habilidade de combate provavelmente ultrapassa 100. Ela está prestes a entrar em uma das melhores universidades de artes marciais. Comparado a ela, Liu se considera apenas um irmão inútil. Ainda imerso em pensamentos, ele levanta a camisa e checa seu reflexo no espelho para seu espanto. De alguma forma, ele desenvolveu músculos bem definidos. Ele não se sente fraco, apesar de ter acabado de acordar. Na verdade, ele se sente completamente revigorado, como se estivesse cheio de vitalidade. As memórias do seu sonho permanecem nítidas. Ele começa a se perguntar: será que os poderes e as memórias que absorveu em seu sonho podem ter se transferido para a realidade? É possível ficar mais forte apenas através dos sonhos? O mundo real em que ele vive é sobrenatural, onde as pessoas possuem poderes desumanos que transcendem os limites humanos normais. Há cerca de 300 anos, fendas dimensionais surgiram por todo o mundo, libertando monstros terríveis que semearam o caos. Ao mesmo tempo, os humanos começaram a despertar estranhos poderes dentro de si, aumentando exponencialmente sua força. E isso marcou o início da era das artes marciais. As pessoas treinavam arduamente para desbloquear seu potencial oculto, esforçando-se para dominar as artes marciais que jaziam em seu interior. À mesa de jantar, Liu devora a tigela de arroz da mãe como um porco faminto. É simplesmente irresistível. Ele não consegue parar e logo pede mais. Mesmo depois de vários pratos, está satisfeito e um pouco confuso sobre o porquê de estar comendo tanto. Seu pai ri, dizendo que não o deixarão sair de casa com fome. Ele pede à esposa que cozinhe mais para Liu e promete comprar alguns tônicos para ele amanhã, incentivando-o a usar esse tempo para recuperar a saúde. Yin-He, nada impressionada, ressalta que Liu já tem 18 anos e que, em seu último exame, seu nível sanguíneo era de apenas 0,8. O pai a repreende, lembrando-a da enorme diferença entre as academias de artes marciais comuns e as instituições de elite. Enquanto isso, Liu reflete sobre tudo o que aconteceu. Se apenas sonhar pudesse melhorar sua saúde, isso ainda seria um sonho ou algo mais. Ele decide que precisa testar sua força.
almoça. Depois do jantar, nosso rapaz vai a um clube de judô local. Ele se lembra de que o clube é dirigido pelo mestre Hong Chuan, cuja família é renomada por uma técnica de boxe especializada. O clube em si é uma das 10 melhores academias de artes marciais da cidade de Baihe. O mestre Hong Chuan possui o título de artista marcial de nível 4 e é um faixa preta reconhecido pelo sistema de combate. Nesse sistema, um artista marcial de nível 1 tem 1,5 Ki e 150 de poder de combate. O nível 2 salta para 15 Ki e 1.500 de poder de combate. O nível 3 é ainda mais insano, 100 de Ki e mais de 10.000 de poder. Guerreiros de nível 4 ultrapassam 200 de Ki e podem atingir mais de 100.000 de força em combate. Liu fica nervoso ao pensar nessa escala de poder tão acentuada. Artistas marciais de nível 1 já são tratados com imenso respeito na sociedade, mas aqueles no nível mais alto são vistos quase como super-humanos. Enquanto observa o quadro de matrículas do clube, ele nota as altas mensalidades. É evidente que apenas famílias ricas podem arcar com esse tipo de treinamento. Ele sabe que, se Qin fosse filha única, sua família talvez pudesse pagar sua matrícula, mas agora eles estão com dificuldades financeiras. Enquanto Liu pensa nisso, uma recepcionista o cumprimenta, perguntando se ele está ali para se matricular nas aulas. Liu, em vez disso, afirma que sua intenção é verificar seu poder de Ki e seu nível de combate. A recepcionista, percebendo que o garoto não tem um instrutor particular e parece ser de origem humilde, presume discretamente que ele não seja de uma família rica. Ainda assim, ela o direciona para a sala 8, informando-o de que há uma máquina lá para medir seus atributos. Liu dirige-se confiantemente para a sala designada, já familiarizado com o funcionamento do sistema. Uma vez lá dentro, ele se aproxima da máquina e coloca a mão sobre ela para verificar seu nível de saúde. O visor mostra uma leitura de 0,9. Esse resultado o surpreende e o anima, pois seu Ki aumentou em 0,2, e tudo isso apenas por causa de um sonho de 1 hora. Ele está impressionado que um cochilo tão curto tenha impulsionado tanto seus atributos. Talvez ele esteja finalmente alcançando sua irmãzinha genial, e se isso continuar, ele poderá ir longe no mundo das artes marciais. Em seguida, Liu decide testar seu poder de combate. Ele golpeia a máquina com força concentrada, canalizando as técnicas de batalha e as experiências que absorveu dos zumbis. A máquina vibra com o impacto e a tela revela que seu poder de combate atingiu 113. Isso deixa Liu atônito. Sua força de combate disparou, mesmo que seu Ki tenha apresentado apenas um aumento modesto. Ele percebe que pode estar realmente no caminho para se tornar um verdadeiro artista marcial. Ele começa a fazer cálculos. Se dormir apenas 1 hora resultava em tanto crescimento, o que aconteceria se ele dormisse 3, 9 horas ou até mesmo um dia e uma noite inteiros? No entanto, à noite, nosso garoto não consegue dormir, apesar de querer. Isso o frustra. Ele costumava pegar no sono facilmente durante as aulas, então por que agora é tão difícil? Olhando para o relógio, ele percebe que são apenas 21 horas e suspeita que talvez seja simplesmente cedo demais para ele dormir. Decidindo se cansar, ele se levanta para treinar. Liu começa a praticar as técnicas que se lembrava das memórias dos zumbis. Ao repetir os movimentos, ele percebe como agora entende claramente onde estava errando antes. As memórias que absorveu estão repletas de técnicas que os zumbis devem ter aprendido enquanto ainda estavam vivos. Conforme seu treinamento continua, Liu completa a mesma sequência 200 vezes, se esforçando ao máximo. A cada repetição, ele sente sua força aumentar. Ele reconhece que esse aumento de poder não vem apenas do treinamento físico, há algo mais profundo em jogo. A absorção de memória e energia do seu sonho parece estar tendo um impacto direto no seu desenvolvimento no mundo real. Após um treino pesado, Liu é acometido por uma fome tão intensa que mal consegue se manter em pé. É evidente que seu corpo mais forte agora consome energia como louco, e a comida comum já não é suficiente. Ele imagina que precisa de ervas ou suplementos, mas com o orçamento apertado da família, isso não vai acontecer tão cedo. Preocupado que a falta de nutrição adequada possa retardar seu desenvolvimento físico, Liu percebe que precisa começar a ganhar dinheiro. Ele considera a possibilidade de buscar recompensas por desempenho na escola, como bolsas de estudo. No dia seguinte, no vestiário masculino da academia, Ming expressa sua frustração porque o professor ainda nem corrigiu as provas. No entanto, ao olhar para Liu, Ming fica impressionado ao ver os músculos abdominais bem definidos do amigo. O físico de Liu mudou drasticamente em apenas alguns dias, a ponto de Ming mal reconhecê-lo. Ele brinca dizendo que Liu deve ter construído aquele corpo só para impressionar garotas, duvidando que ele treinaria tanto apenas para a sessão de combate do dia. Liu, no entanto, encoraja o amigo a se concentrar nos próximos exames e a não presumir que todos treinam pelos mesmos motivos superficiais. Enquanto Liu e Ming se afastam, nosso garoto vê isso como a oportunidade perfeita para provar seu valor. No salão de artes marciais, o instrutor Zhang os está treinando em combate real. Ming conta que ouviu dizer que Zhang é um artista marcial de nível 2 que realmente lutou contra feras no campo de batalha. Ele aponta as cicatrizes no rosto e nas mãos do instrutor como prova. Liu, observando em silêncio, acha as técnicas de Zhang surpreendentemente simples. Embora a turma tenha dificuldade
dificuldade em acompanhar, Liu já dominou esses movimentos com mais eficácia por meio das memórias oníricas que absorveu. O instrutor Zhang continua a ensinar a turma com precisão Ué, e você cuidado. assistiu o vídeo Ele até encerra a aqui e até sessão agora não se chamando um inscreveu no aluno canal? chamado Yang Yifei para demonstrar o que foi ensinado. Que E isso, Yifei mano, você avança tá com confiança, vacilando, hein? garantindo Bora, ao meu filho, se professor que inscreve aí pra me entendeu deixar muito tudo. Enquanto felizinho, ele se hein? aproxima, muitas garotas da turma admiram sua boa aparência e presença marcante, cochichando que ninguém mais na classe parece tão poderoso. Ming fica com ciúmes quando Yifei rouba a cena novamente, como sempre. Com sua boa aparência, dinheiro e aquela pílula premium que aumenta seu Ki para 1,2, parece que tudo se encaixa perfeitamente para ele. Até os professores parecem favorecê-lo por causa disso. Mestre Zhang e Yifei começam a treinar na frente da turma, demonstrando técnicas de combate. Observando-os, Ming começa a se sentir desanimado, questionando como alunos comuns como eles poderiam competir com alguém como Yifei. Enquanto isso, Liu se lembra de como costumava se sentir da mesma forma, mas não mais. Agora ele está pronto para lutar pelo que quer. Ao final da demonstração, Mestre Zhang avalia o desempenho de Yifei, afirmando que, embora não tenha sido ruim, ele tem dificuldades para manter o equilíbrio. O instrutor promete orientá-lo melhor nas próximas aulas para aprimorar seus movimentos e garante que um futuro brilhante o aguarda. O Mestre Zhang então chama outro aluno para se juntar a Yifei para o treino em dupla. Yifei agradece educadamente ao instrutor, mas, por dentro, o despreza. Para Yifei, Zhang é apenas um artista marcial de baixa patente que nem se compara aos padrões de sua família de elite. Ele acredita que seu futuro já está traçado e que é muito superior ao de qualquer outro na sala. Assim que o instrutor pergunta se alguém quer treinar com Yifei, a tensão se espalha pela turma. Ming murmura para si mesmo que ninguém é capaz de enfrentar Yifei. Ele vê tudo como uma armação para humilhar os outros. O mestre Zhang, observando o silêncio, fica frustrado. Isso acontece sempre. Ninguém quer treinar com Yifei. Ele os vê como covardes, com medo de se esforçarem. Eles esperam aprender, mas como ele pode ensinar alunos que nem sequer tentam? Com apenas treinamento básico, a maioria deles está destinada a tarefas de abastecimento, não a combate real. Ele sabe que Yifei é seu melhor aluno, ninguém mais chega perto, mas então ele vê Lu, e isso o pega de surpresa. Aquele olhar firme, a postura calma, há uma força real ali. Curioso, ele chama Lu. Quando o garoto avança sem hesitar, o mestre Zhang não consegue acreditar que tenha ignorado um aluno como esse até agora. Ming tenta impedir o amigo, aconselhando-o a não arriscar se machucar tão perto dos exames. Mas Lu o tranquiliza, dizendo que treinou muito e caminha em direção ao instrutor com confiança. O mestre Zhang diz ao grupo que permitirá apenas 10 minutos para a sessão de treino, enfatizando que nenhum dos participantes deve ferir o outro. Lu e Yifei assumem suas posições, ficando frente a frente. O instrutor anuncia o início do teste de força. Observando Lu atentamente, o mestre Zhang nota que o garoto não demonstra nenhum sinal de medo, seu rosto permanece completamente calmo. Ele se pergunta como não percebeu alguém como ele antes. Ele pergunta a Lu sobre seu nível de Ki, e o garoto diz que era 0 ponto da última vez que verificou. Parece baixo, mas observando o porte físico do garoto, o instrutor começa a se perguntar se está perdendo alguma coisa. Mesmo assim, ele avisa Lu para ter cuidado, pois é um teste de combate real e lesões podem acontecer, então ele sinaliza para o início da luta. Enquanto se preparam, Yifei começa a explicar os perigos do combate. Ele avisa Lu para não amortecer a queda com as mãos, ou poderá fraturá-las. A pressão nas articulações pode ser intensa. Ele aconselha Lu a proteger o tronco, especialmente a cabeça. Enquanto isso, nosso garoto assume silenciosamente sua postura de combate, calmo e concentrado. Sem perder tempo, Yifei desfere um golpe inesperado em Lu. Ao se mover, ele repassa sua estratégia: controlar a distância, observar o oponente e calcular o momento do contra-ataque. A partir daí, tudo se resume a manter a guarda, virar a luta a seu favor e avaliar a força do adversário. Só então um ataque realmente poderoso acontece. E isso para ele é a verdadeira vitalidade, velocidade e poder trabalhando juntos. E Fei intensifica seu ataque e assume com confiança que esta luta é unilateral, com a vitória sempre favorecendo o mais forte. Ele vê oponentes como Lu como destinados a uma derrota vergonhosa, mas, para a surpresa de todos, Lu esquiva-se do ataque e contra-ataca com um soco poderoso que o arremessa pelos ares. Ele cai longe, imóvel. Os alunos congelam enquanto o mestre corre e levanta o corpo inerte de Yifei, vendo que todos estão incrédulos que o garoto acabou de derrotá-lo com um único soco. Até mesmo Lu parece um pouco atordoado pela força do seu próprio golpe. Enquanto isso, o mestre rapidamente ordena que a multidão se disperse e pede que alguém chame a equipe médica imediatamente. Com isso, Yifei é colocado em uma maca e levado embora. Lu, visivelmente abalado, aproxima-se do mestre e admite que não pretendia ir tão longe, simplesmente perdeu o controle de sua força. O mestre o tranquiliza, dizendo que lesões durante o treinamento de recuperação são comuns e que ele não precisa se preocupar, a lesão não é muito grave. Em seguida, ele instrui Lu a segui-lo até o escritório para uma conversa mais detalhada. Lu concorda
e a caminho com o mestre, informa Ming para avisar o próximo professor da turma sobre o ocorrido. Enquanto isso, os alunos ainda estão incrédulos. Alguns se perguntam se Lu está usando substâncias para melhorar o desempenho, enquanto outros não conseguem acreditar que ele seja o mesmo cara que conheciam, e Fei tinha um status de Ki de 1,2, e mesmo assim foi derrotado em um segundo. Agora todos estão pensando a mesma coisa, quão forte Lu se tornou. Enquanto isso, Lu entra no escritório do mestre. Enquanto espera, ele nota uma árvore e comenta sobre o hobby inesperado do mestre. O mestre confirma que é de fato um hobby, e acrescenta que todos têm seus segredos, insinuando que Lu talvez entenda, dado o que ele acabou de fazer com o status de Ki de 0,8. O mestre levanta a óbvia preocupação de que Lu tenha usado drogas para aumentar artificialmente seu status de saúde. Ele o lembra de que tais substâncias são proibidas na escola devido aos seus efeitos nocivos, e que, se descobertas, as consequências iriam além de uma simples advertência. Ao ouvir isso, Lu entra em pânico e nega saber qualquer coisa sobre essas drogas. Ele jura que não usou nenhuma substância ilegal. Diante disso, o mestre retira um orbe brilhante e diz que irão verificar novamente o nível de Ki de Lu. Se Lu estiver dizendo a verdade, sua leitura de saúde estará estável. Após verificar o Ki, o mestre planeja testar sua força. Se ambas as leituras estiverem corretas, Lu será considerado inocente. Sem hesitar, Lu coloca a mão no orbe. No momento em que o toca, o orbe começa a irradiar uma intensa onda de energia. Os olhos do mestre se arregalam em descrença ao ver os números. O nível de Ki de Lu agora é 1,5. Chocado, o mestre pensa rapidamente que uma leitura de 1,5 qualifica Lu como um artista marcial oficial, e ele tem apenas 18 anos. Isso nunca aconteceu na história da escola. Em seguida, Lu avança para testar sua força e soca a máquina com muita força. Ela voa pelos ares, atravessa uma árvore e se choca contra a parede. O mestre vê sua pobre árvore destruída e começa a chorar. Alarmado, Lu corre até lá e retira o aparelho quebrado da parede, pedindo desculpas e insistindo que não foi intencional. Mas o mestre permanece de joelhos, agarrando a árvore danificada, incapaz de conter suas emoções. Seus pensamentos se adensam. Esta máquina de teste de força é construída especificamente para uso por estudantes, e geralmente suporta até mesmo artistas marciais iniciantes. Mas o poder bruto de Lu ultrapassou até mesmo o de um artista marcial de nível 1. Agora sentados frente a frente, o mestre o questiona mais a fundo. Lu havia afirmado que seu último nível de Ki registrado era 0,8. O mestre pergunta há quanto tempo isso aconteceu. Liu responde que foi quando recebeu uma missão recente. Essa afirmação alarma o mestre. Faz apenas meio mês desde então. Em total descrença, o mestre tenta assimilar a informação. Em apenas 2 semanas, o nível de Ki de Liu mais que dobrou, ultrapassando até mesmo os níveis oficiais de artistas marciais. O mestre suspeita que ele deva ser de uma família nobre, ou talvez treinado por um grão-mestre, mas Liu descarta ambas as hipóteses. Ele diz que vem de uma família comum e não tem um mestre de elite. Quanto ao seu rápido crescimento, ele afirma que se deve a um segredo que não pode revelar. O mestre permanece em silêncio, perplexo. Em apenas meio mês, este garoto fez o que outros levam anos para fazer. Sua força de combate, por si só, supera a de um artista marcial de nível 1. O mestre reflete sobre sua própria jornada. Ele teve bons resultados durante seus anos escolares e treinou incansavelmente por anos antes de finalmente se tornar um artista marcial de nível 2. Só então ele se qualificou para o serviço militar, mas ao entrar no campo de batalha, ele se deparou com a terrível verdade de que derrotar monstros é quase impossível para humanos comuns. Contra tais criaturas, as pessoas são como insetos. Somente aqueles com poder extraordinário têm alguma chance. Pessoas cuja força transcende a comparação. Esses são os tipos de indivíduos que pertencem a grupos de elite, muitas vezes chamados de monstros por causa de seu poder avassalador. Respirando fundo, o mestre aceita a realidade. Agora ele entende tudo. Dadas as capacidades atuais de Liu, ele merece um lugar na turma de elite para talentosos da escola. Liu, no entanto, expressa sua gratidão pela preocupação, mas insiste que a turma em que está atualmente lhe serve bem. No fundo, porém, ele acredita que pode se tornar incrivelmente poderoso apenas com seus sonhos e que, na verdade, não precisa de turma nenhuma. Reconhecendo seu talento excepcional, o mestre garante que a escola lhe oferecerá todo o apoio. Se Liu enfrentar desafios em seu treinamento, basta pedir, a escola lhe fornecerá tudo o que ele precisar. Liu então pede 2 coisas. Quer se candidatar a uma bolsa de estudos em artes marciais e também pede permissão para tirar mais tempo de folga da escola. O professor, pressentindo possíveis problemas financeiros por trás do pedido, concorda sem hesitar, promete enviar a inscrição imediatamente e conversar com o diretor sobre a possibilidade de facilitar a frequência de Liu. A bolsa de estudos levará cerca de 2 dias, então ele diz a Liu para continuar treinando e não perder tempo. Entregando um cartão a Liu antecipadamente, o mestre pede que ele o devolva assim que tiver os fundos. Liu, surpreso, percebe que se trata de um cartão preto de artes marciais, algo que normalmente contém pelo menos 100.000 unidades monetárias. Grato, ele agradece ao mestre por sua generosidade, e o mestre simplesmente o
encoraja a continuar se esforçando, explicando que seu sucesso será um grande benefício para a própria escola. Com isso, ele manda Liu de volta para a aula. Enquanto Liu sai, o mestre bate na mesa empolgado, pois encontrou uma verdadeira joia. Ele também percebe que precisa manter Liu em segredo. Eles podem finalmente ter encontrado uma arma secreta, alguém capaz de sobreviver naquele lugar temido. Após a aula, na movimentada praça do mercado, um funcionário de uma loja anuncia um novo suplemento chamado Coração de Orquídea, um tônico nutricional especializado desenvolvido pelo salão médico. Ele foi criado especificamente para artistas marciais femininas. O produto se torna eficaz quando o status principal da usuária atinge 0,8, ajudando a aprimorá-lo ainda mais. Custando 30 mil, o tônico chama a atenção de uma cliente, que decide comprá-lo. Enquanto Liu passa, ele vê a mesma cliente segurando o tônico que acabou de comprar. A mulher lembra a filha que, por ser tão caro, ela terá que treinar mais para obter o máximo proveito. A garota sorri e diz que já sabe. Ela ficará em primeiro lugar no próximo exame. Ao ouvir isso, Liu não consegue evitar a realidade. 30 mil por um tônico. Mesmo que treinasse dia e noite, não há como ganhar tanto dinheiro. Seus pais até conseguem juntar um pouco de dinheiro, mas nem de perto o suficiente. Os melhores artistas marciais ganham muito dinheiro e gastam ainda mais com alimentação, mas para crianças como ele, sobreviver já é difícil. Ele pensa em King Hei. Ela é uma verdadeira gênia, alguém que poderia mudar seu futuro, e mesmo assim, ela ainda divide o pouco que tem com ele. No fundo, ele sabe que está longe do nível dela e admite que não está se esforçando o suficiente para mudar seu destino. Em seus pensamentos, ele percebe dois alunos conversando sobre jogos de computador e se lembra de que já foi como eles. Ele percebe que vislumbrou um mundo completamente novo de artes marciais, mas tudo o que fez foi perder tempo jogando. No fundo, ele sempre se sentiu preso à sua antiga vida, como se estivesse num aquário, agarrado à segurança e com medo demais para encarar a dura realidade do mundo. Mas agora, algo muda dentro dele. Ele rompe a superfície daquele aquário e sai, finalmente confrontando a realidade. Pela primeira vez, ele vê o mundo real e decide mudar seu destino. Embora incerto sobre o que o futuro lhe reserva, ele sabe de uma coisa: não pode mais se dar ao luxo de fazer a escolha errada. De repente, uma onda de energia percorre seu corpo. Ele percebe que as memórias de todos os monstros que enfrentou em seus sonhos estão se fundindo a ele. Essa fusão inesperada o faz perceber que suas técnicas de luta melhoraram significativamente. Enquanto caminha para frente, reflete que deu mais um passo no mundo das artes marciais. Ele promete silenciosamente à sua mãe, ao seu pai e a King Hee que continuará a se fortalecer e a lutar pelo que realmente deseja. Mais tarde, Liu se vê de volta em um sonho. Desta vez, um zumbi o ataca, mas ele rapidamente deflete o golpe usando sua técnica de artes marciais e o derruba com um único soco. Observando os movimentos do zumbi, ele deduz que este deve ter sido um artista marcial em vida, pois ainda usa técnicas de contra-ataque mesmo como morto-vivo. Logo, as memórias do zumbi se integram à sua mente, revelando que uma base está localizada nas proximidades. Ele estima que a base deva estar próxima, mas acha estranho ter encontrado apenas um monstro até agora, mesmo que a base devesse estar cercada por eles. Conforme avança, mais dois zumbis se aproximam. Sem hesitar, Liu ataca e elimina ambos. Então ele avista a base à distância e se aproxima, pensando consigo mesmo que finalmente a alcançou, a base número 1359. Ao chegar à muralha da base, ele percebe rachaduras enormes. Ele percebe que está quebrada, ficando impressionado com seu tamanho colossal e design intrincado. Não é apenas uma base, parece mais uma cidade inteira. Ele não consegue se livrar da sensação de que algo estranho deve ter acontecido ali. Escalando a muralha, ele observa seus impressionantes 20 metros de espessura. Nosso rapaz não consegue nem imaginar a escala da batalha que poderia ter destruído algo tão forte. A destruição de uma base tão bem fortificada e tecnologicamente avançada o deixa atônito. É muito mais avançada do que qualquer coisa de seu próprio mundo. O pensamento o perturba. Se uma civilização tão poderosa não conseguiu deter os monstros, que esperança o futuro reserva para eles? Enquanto inspeciona a base, seus olhos pousam em um prédio danificado do quartel-general. Ao examinar o prédio, Liu percebe uma figura humanoide deitada lá dentro. À primeira vista, parece ser um zumbi, mas antes que ele possa processar a informação, a criatura libera uma onda de poder tão intensa que Liu a sente mesmo à distância. Uma onda de medo o percorre e ele cai no chão em pânico. A onda de choque não é comum, ela irradia força psíquica. A intensidade da energia o aterroriza. Ele percebe imediatamente que aquele lugar está muito além de suas habilidades atuais. Então decide que precisa partir por enquanto, pois é muito perigoso. Nosso herói muda o foco para outro lugar, procurando uma área para explorar. Ali perto, os zumbis parecem menos ameaçadores. Com um salto, Liu se dirige a outro prédio e entra sorrateiramente. Aparentemente, trata-se de um complexo de apartamentos comum. Nenhum sinal de zumbis por aqui. Enquanto caminha, ele pega uma colher, pensando que os moradores devem tê-la usado para as refeições antes do desastre. Apesar da ruína do lado de fora, as portas
portas e janelas permanecem intactas. Parece provável que um vírus tenha transformado as pessoas em zumbis, e não a destruição física. Nesse instante, seus olhos captam um estranho dispositivo em uma superfície próxima. Por instinto, ele o ativa. De repente, uma interface digital ganha vida e o apresenta à tecnologia de Heavenly Law. Liu observa maravilhado. Parece um holograma de um Instabed, mas a sensação é tão real. Então, ele percebe algo surpreendente. A IA fala o mesmo idioma que ele, e isso faz se perguntar se o dispositivo possui algum tipo de tradutor automático embutido, permitindo que se comunique perfeitamente em seu dialeto. A IA se apresenta como um produto da tecnologia de Heavenly Law, uma inteligência artificial de 16ª geração, designada para gerenciar os sistemas de rede da base 1359. Liu fica estupefato, pois uma IA desse calibre claramente vem de uma civilização altamente futurista. Pensando nisso, o garoto se pergunta se ela pode lhe fornecer algum relatório recente. A IA imediatamente começa a processar seu banco de dados interno, buscando dados relevantes. Em instantes, ela compila as informações em um livro digital e o entrega a ele. O banco de dados detalha a história do mundo da Aliança Marcial, observando que 13 artistas marciais alcançaram o 10º nível. Ele também contém muitas outras informações cruciais sobre a base. Liu lê tudo isso com crescente ansiedade. A existência de um artista marcial de 10º nível o choca. Ele percebe que esse sistema de classificação espelha seus próprios mundos, mas os níveis aqui estão muito além de tudo que ele já imaginou. Enquanto folheia mais páginas, a IA abre uma tela para lhe mostrar a destruição causada por monstros. Na transmissão de vídeo, monstros invadem a base em números avassaladores, destruindo tudo em seu caminho. Testemunhando a devastação, Liu começa a suar frio de nervosismo. Este mundo prospera tanto com artes marciais quanto com tecnologia avançada, com cada domínio tendo evoluído a níveis extremos. Potências de nível 10 residem aqui, e as cidades são protegidas por imponentes muralhas fortificadas. Mesmo com tais defesas, essas pessoas não conseguem conter a invasão monstruosa. Enquanto Liu estuda o computador de IA, ele descobre que, quando as pessoas perceberam que não podiam deter os monstros, abandonaram seus lares e fugiram para o espaço em busca de um planeta habitável que pudessem chamar de novo lar. Naquele mesmo dia, toda a civilização entrou em colapso. Desde então, nenhum sinal ou vestígio foi detectado vindo deste lugar. Liu reflete sobre a situação, acreditando que quando a destruição está escrita no destino, não há como mudá-la. Essa civilização era incrivelmente avançada, e mesmo assim não conseguiu sobreviver. O pensamento o perturba profundamente. Ele se afunda em um sofá próximo, sobrecarregado, e pede à IA que lhe mostre a história deste mundo. A IA começa a recuperar e exibir os dados de seus arquivos. Enquanto Liu observa, sua inquietação aumenta. Essa civilização, outrora poderosa, ainda assim caiu, e ele percebe que precisa aprender com sua história. Talvez esse conhecimento possa ajudá-lo a mudar seu próprio destino. Liu começa a ler os registros intitulados Primeiro Ano da Era das Artes Marciais. Eles marcam o surgimento dos monstros e a chegada de muitas criaturas estranhas ao mundo. Esse evento ocorre no ano 34, quando o primeiro artista marcial com ki interior nasce no antigo reino da Adaga. Nesse mesmo ano, a Aliança Marcial Única também foi fundada. Uma fria constatação toma conta de Liu enquanto ele lê. Essa não é a história de um mundo alienígena, ela espelha a sua própria. Até mesmo o idioma falado pela IA é igual ao deles. O sistema de classificação das artes marciais é idêntico. Lentamente, ele compreende que a destruição que testemunhou pode não ser de outro mundo. Pode ser uma visão do seu próprio planeta 10.000 anos no futuro. Ele tenta racionalizar. Talvez seja apenas uma coincidência. Talvez seja um universo paralelo. Tentando encontrar clareza, Liu se levanta e solicita informações sobre seus dados pessoais. A IA inicia a busca e encontra um registro com o nome Liu. Enquanto o perfil carrega, Liu o encara. É o seu próprio. De acordo com os dados, ele nasceu no ano 325 e viverá apenas 28 anos. Nada mais que um cidadão comum. Essa confirmação o impacta profundamente. Ele rapidamente pede à IA que procure por alguém chamado Qin He, do ano 299. A IA inicia a busca, mas exibe um erro informando que ele não possui autoridade suficiente. Em seguida, solicita uma amostra de sangue para concluir o processo de registro. Liu se pergunta como uma amostra de sangue pode ser usada no processo de registro. Antes que ele possa reagir, a IA morde seu dedo e extrai uma amostra. Enquanto a coleta, ela começa a analisá-la e ele aguarda ansiosamente. De repente, a IA começa a apresentar falhas e Liu percebe que algo está errado, especialmente quando ela diz que a amostra de sangue foi processada e conectada à base 1359. Em seguida, ela acrescenta que a usina revolucionária foi ativada, deixando Liu perplexo, pensando se isso poderia fazer parte do plano daqueles que deixaram a Terra rumo a outro planeta. Enquanto questiona isso, um perfil biográfico completo de Liu aparece na tela. Ao vê-lo, a confusão toma conta. Sua foto de perfil parece estranha e seu futuro parece alterado. Determinado a verificar, ele relembra sua
sua trajetória acadêmica e profissional. Ele tinha notas excelentes na escola, graduou-se na Academia Barre com a 23ª colocação em toda a cidade exterior e ingressou na Universidade de Artes Marciais de Barre. Após se formar, serviu por 3 anos no exército. Durante seu serviço, a guerra eclodiu na Zona Sul e ele morreu em combate. Na época de sua morte, ele tinha 37 anos e era solteiro. Ele ocupava o posto de tenente e não contribuiu com nada além disso. Essas revelações perturbam Liu ainda mais, pois ele percebe que o futuro mudou no momento em que ficou mais forte. Ele nota que os dados anteriores aos 18 anos permanecem os mesmos, incluindo o aumento de força registrado antes do exame. No entanto, ele também sabe que não é considerado um gênio naquele banco de dados, apesar de seu histórico, porque já está repleto de muitos talentos excepcionais. Há também falhas em seus registros pessoais. Seu nível de Ki era apenas 2, e sua força de batalha era 257 na época do exame. Mas ele sabe que, usando seu mundo dos sonhos, pode alcançar esses números rapidamente, muito mais rápido do que com treinamento normal. Liu não é alguém que se contenta com o 23º lugar na cidade. Ele sabe que deveria estar no topo. Seu futuro não deveria ser limitado dessa forma. Se continuar ficando mais forte, acredita que pode impedir a destruição que ameaça a humanidade. Ao acordar pela manhã, nosso garoto se junta à família para o café da manhã. Sua mãe percebe algo e pergunta por que ele não está usando um uniforme escolar. Liu simplesmente responde que seu professor o instruiu a estudar em casa a partir de agora. Não há necessidade de frequentar as aulas presencialmente. Isso intriga sua irmã. Ela se pergunta desde quando a escola oferece a opção de estudo individual, porque ela nunca tinha ouvido falar disso. Enquanto isso, Liu termina sua refeição e sai, anunciando que tem um treino para fazer. Sua mãe lhe deseja boa sorte, mas sua irmã não consegue deixar de notar o quanto ele está mudando a cada dia. Ele não é mais o garoto fraco e desorientado que ela conhecia. Assim que nosso garoto retorna ao quarto, seu telefone toca. Ele atende a ligação. É seu professor, Mestre Zhang. Ele informa Liu que o dinheiro de sua bolsa de estudos chegou e o instrui a buscá-lo na escola à tarde. Liu concorda em ir, mas encerra a conversa rapidamente, dizendo que não tem tempo a perder quando o Mestre Zhang pergunta sobre sua ausência na escola. Internamente, Liu reconhece que não tem o luxo de pensar muito. Ele resolve elevar sua força aos níveis mais altos e surpreender a todos. Ao demonstrar seu progresso, ele espera atrair mais recursos e, com isso, mudar o futuro. Mais tarde, ele entra em seu sonho novamente, onde se encontra com uma IA. Ele lhe dá permissão para acessar o banco de dados e buscar todos os métodos de cultivo e anotações de artes marciais. A IA começa a escanear o banco de dados e logo a busca é concluída, retornando impressionantes 465 mil resultados. Liu entra em pânico por um instante, atordoado pela quantidade de entradas. Ele se recompõe e instrui o sistema a encontrar a técnica mais adequada e poderosa especificamente para um artista marcial de nível 1. A IA filtra os dados, reduzindo-os a 34 mil resultados relevantes. Ela então continua refinando os resultados por impacto de poder e finalmente isola 3 técnicas de nível superior. Ao ver isso, Liu começa a suar frio. Essas são as 3 melhores técnicas desenvolvidas ao longo de 10 mil anos. A primeira é o refinamento do corpo estelar, criado por Wang He, um mestre de nível 11. A segunda é a respiração natural, desenvolvida por Yang Yi, também de nível 11. A terceira é a técnica de visualização cristalina, criada por Duan Yifeng, mais um mestre de nível 11. Liu fica impressionado. Cada um desses criadores pertence ao nível 11, um nível atualmente inédito na era moderna, onde os artistas marciais mais fortes mal alcançam o nível 9. Embora essas sejam apenas técnicas de nível básico, elas permanecem incompletamente documentadas. Ainda assim, sua natureza é diferente de qualquer método de cultivo baseado em projetos existente. Liu começa a suspeitar que os grandes mestres da Aliança Marcial Única devem ter previsto o futuro, mas escolheram não alterá-lo. Em vez disso, deixaram para trás sua essência vital, não como salvação, mas como semente de conhecimento. Eles esperam que alguém um dia continue o plano. No entanto, nosso rapaz sabe que ele não é do futuro, ele é do passado. Motivado por essa constatação, ele começa seu treinamento. Ele começa praticando a técnica de refinamento do corpo estelar, dedicando-se completamente ao caminho. Em sua mente, ele entende que agora é a hora de se concentrar. Ele precisa se concentrar totalmente, aguçar seus pensamentos e abraçar a transformação que o aguarda. Liu está atualmente refinando seu QI e sangue, um processo que impõe uma enorme pressão sobre seu corpo físico. Seu objetivo é canalizar essa energia refinada para cada célula de seu coração e mente, impulsionando cada parte de si mesmo a absorver a essência das estrelas. Ele almeja transformar sua forma física em uma galáxia celestial e, eventualmente, elevar seu corpo interior a um campo sem estrelas de potencial ilimitado. Enquanto Liu reflete, ele se lembra de como seus esforços anteriores para refinar o corpo tiveram apenas efeitos marginais. Mas essa nova técnica de refinamento do corpo estelar está tendo um impacto muito mais profundo. Ele percebe que, por enquanto, é o único a praticar
praticar essa técnica rara, o que torna ainda mais importante compreendê-la profundamente. Com isso em mente, ele concentra-se em dominar a técnica de respiração natural. Ao expirar, chamas começam a escapar de sua boca, apenas para serem reabsorvidas na próxima inspiração. Um instante depois, ele abre os olhos, alarmado com o que sentiu, como se inúmeras chamas se acendessem dentro dele. Seu sangue parecia ferver, dominado pelo calor. E, no entanto, este é apenas o primeiro estágio da técnica de respiração. Existem vários outros, cada um ligado a uma força elemental diferente. Animado com o potencial, Liu volta sua atenção para a próxima técnica de cristal visual. Esta se concentra na purificação da mente e envolve uma disciplina de arte marcial espiritual conhecida por seu profundo poder. Ele contempla o verdadeiro significado de cultivar o poder espiritual, reconhecendo que isso pode ser essencial para qualquer artista marcial que almeja a maestria. Ele decide experimentá-la. Enquanto pratica, eventualmente abre os olhos e vê sua alma flutuando fora do corpo. A visão o choca. Ele se pergunta se aquilo é algum tipo de paisagem mental, mas a compreensão o atinge. O poder espiritual é crucial nas artes marciais. Ele permite que alguém se fortaleça sem distrações, e seja para o preparo para o combate ou para o cultivo pacífico, tudo depende da força de vontade, desejos, distrações, clareza. Cada elemento define o caminho a seguir. Embora tentado a explorar tudo, Liu aceita que deve ir passo a passo. Por hora, decide fazer uma pausa e aprender mais antes de se aprofundar. Quando finalmente abre os olhos, ele se vê de volta ao seu mundo original, exausto por toda a prática realizada no reino dos sonhos. Contudo, não parece apenas um sonho. Seu corpo inteiro está encharcado de lodo e sujeira. Odor insuportável o choca. Não é apenas suor, é resultado do impacto do treinamento espiritual em seu corpo real. De alguma forma, o sonho desencadeou mudanças físicas reais, e para ele, isso é um ótimo sinal. Ele tira as roupas, pensando que é hora de tomar banho. A técnica de refinamento do corpo estelar e a técnica de respiração natural estão claramente funcionando. Ambas têm um efeito principal, purificar o corpo de impurezas. Embora seja difícil acreditar que tais coisas sejam possíveis, Liu agora é a prova viva de que são. Seu cultivo está progredindo em um ritmo excepcionalmente rápido. Assim que receber o dinheiro da bolsa de estudos, ele planeja refinar alguns tônicos e elixires para si mesmo. Elixires que se originam de um futuro daqui a 10.000 anos. Esses remédios não servem apenas para melhorar sua condição física. Eles são capazes de abalar os próprios alicerces das práticas medicinais atuais neste mundo. No dia seguinte, na academia Bai He, o mestre Zhang entrega um cartão a Liu, pedindo que ele avise com antecedência caso falte. Liu se desculpa, mas afirma categoricamente que não comparecerá nos próximos dias. O mestre concorda, mas insiste que ele deve comparecer pelo menos uma vez por semana. Enquanto Liu se vira para sair, o mestre Zhang reflete silenciosamente que se passaram apenas 2 dias. Mesmo assim, ele já sente que não consegue avaliar toda a extensão do poder do garoto. Do lado de fora dos portões da escola, Liu caminha com determinação. Agora que finalmente tem algum dinheiro, tratar seu fraco nível de Qi se torna uma prioridade máxima. Ele possui uma futura receita médica, que obteve através do revolucionário banco de dados. Os tônicos que planeja preparar com ela ajudarão nos ossos e músculos. Mesmo com a fórmula perfeita, a produção desses tônicos exige equipamentos de nível profissional. Por mais avançada que seja a receita, sem as ferramentas adequadas, ele não pode prosseguir. Ele não tem dinheiro para comprar um conjunto profissional completo, então alugar o equipamento de uma farmácia se torna sua única opção viável. Ele começa a visitar várias farmácias, apenas para ser rejeitado em todas elas. No 7º local, a resposta não é diferente. O homem zomba de seu pedido para alugar o laboratório de alquimia, acusando-o de estar brincando ou de subestimar a importância de tais instalações. Liu permanece impassível. Ele já havia previsto esse resultado e comprado todos os ingredientes necessários para criar o remédio que aumenta a força. O cartão que o mestre Zhang lhe deu contém 880 mil, provavelmente uma combinação de fundos de bolsa de estudos e a própria contribuição do mestre. Independentemente de como o dinheiro chegou lá, Liu sabe que não tem outro caminho agora. Comprar o equipamento necessário online e montá-lo ele mesmo é sua única opção. Enquanto continua caminhando, seus olhos vislumbram uma pequena farmácia escondida em um canto tranquilo da cidade. Ele entra curioso. O lugar parece diferente, menos formal, mais negligenciado. Ele se aproxima do balcão, mas antes que possa dizer muita coisa, o atendente o instrui a olhar os produtos sozinho e só levar os itens ao balcão quando estiver pronto para pagar. Liu esclarece que não está ali para fazer uma compra, mas o atendente imediatamente fica na defensiva. Cada canto da loja está coberto por câmeras de vigilância e qualquer movimento em falso será registrado. Liu, observando tudo, percebe que apesar da grosseria, o último funcionário da farmácia estava realmente tentando ajudá-lo. Enquanto o homem atrás do balcão está ocupado fazendo palhaçadas, nosso protagonista de repente joga o celular na mesa. O homem parece confuso, mas Liu não perde tempo. Ele pergunta diretamente se eles têm um
um laboratório farmacêutico ali. O homem ainda está perplexo, mas Liu deixa claro, ele está pronto para fechar negócio. Depois de alguns minutos, eles estão juntos na entrada do laboratório. O lojista confirma que fizeram um acordo e que ambas as partes concordaram. Ele impõe uma condição. Liu pode usar o laboratório por 500 por hora. Quando começa a listar os demais termos, Liu o interrompe. Ele já sabe o resto. Claro, o lojista quer o pagamento adiantado. Logo depois, Liu entra no laboratório. Satisfeito, o lojista lhe dá permissão para começar. Liu veste o jaleco preparado para procedimentos alquímicos e se dirige à bancada. Ele começa preparando os ingredientes, a começar por um lagarto verde mutante que ele esfolia para ativar suas propriedades. Depois de liquefazê-lo até a concentração correta e condensá-lo com uma pedra da lua, ele atinge a mistura com um laser radioativo para quebrá-la. Finalmente, adiciona 30 gramas de um ramo de camélia, equilibra a mistura e a despeja em um tubo. O resultado é um líquido denso e poderoso, um tônico avançado para fortalecer os músculos e o sangue. Enquanto Liu contempla a solução brilhante, uma sensação de incredulidade o invade. Ele nunca esperou ter sucesso na primeira tentativa, mas aqui está, completo, estável e pronto. Ele decide testá-lo, bebe o tônico e espera. A princípio nada acontece. O gosto é estranho e ele se pergunta se falhou, mas de repente uma onda de energia violenta e avassaladora o atinge. No instante seguinte, ele desmaia, ofegante, mas fica aliviado ao descobrir que o tônico funciona ainda melhor do que o esperado. Seu ki dispara, sua força aumenta e seu corpo se transforma, endurecido, mais forte e sem efeitos colaterais, graças a uma fórmula nascida de uma civilização 10.000 anos à frente. Nesse momento, alguém bate à porta, alguém o chama. Liu mantém a calma ao abrir, explicando que ainda tem tempo. No entanto, a recepcionista insiste que ele deve sair imediatamente pela porta dos fundos, pois seu chefe retornou. Enquanto isso, um carro de luxo para do lado de fora e uma mulher sai, caminhando em direção à loja. Dentro do escritório particular da farmácia, a responsável, sua chefe, já está no balcão. Ela abre vários frascos, examinando diferentes produtos medicinais um a um. À medida que testa cada tônico, sua expressão se torna amarga. Nenhum deles atende às suas expectativas. Seus efeitos são muito fracos, tão ineficazes, que nem mesmo uma pessoa pobre se daria ao trabalho de comprá-los. Chamar essas fórmulas de tônicos seria um insulto à própria palavra. Nesse instante, um comercial começa a ser exibido na televisão do escritório. Na tela, um artista marcial compartilha sua jornada para promover a pílula de testosterona Dragon Lake, alegando que ela dá aos praticantes de artes marciais o poder necessário para seguir em frente. É anunciada como eficaz e benéfica. Ao ouvir isso, a mulher fica visivelmente frustrada. Ela percebe que o mundo está evoluindo rapidamente. As artes marciais estão progredindo, assim como a indústria médica. Todos os dias, novos medicamentos mais potentes surgem, cada um superando rapidamente o anterior. Seu negócio familiar, no entanto, está muito atrasado. Ela atribui isso à relutância deles em abandonar velhos hábitos e à constante necessidade de discussões internas antes de iniciar qualquer coisa nova. Essa hesitação os impede de conduzir pesquisas independentes, pois todo o negócio está à beira do colapso. Se não conseguirem produzir um medicamento novo e poderoso em breve, sua presença no setor se tornará insustentável. Esta loja, herdada de seu pai, agora está em perigo. Enquanto caminha em direção à porta dos fundos, ela toma uma decisão. Se não conseguirem desenvolver um novo medicamento sozinhos, precisarão colaborar com alguém que consiga. Seus pensamentos se voltam para o Sr. Jiang, um pesquisador da cidade vizinha que recentemente desenvolveu um novo produto promissor. Ao se aproximar da sala dos fundos, o lojista a cumprimenta nervosamente, mas ela passa por ele, indo direto para o laboratório. O lojista começa a entrar em pânico. Em sua mente, porém, ele se vê imerso em fantasias. Ele a observa, pensando em como ela é linda. Para ele, ela parece uma princesa saída diretamente de um sonho. Mas assim que seu devaneio começa a se desenrolar, a realidade o atinge em cheio. A mulher começa a gritar com ele, erguendo o jaleco agora visivelmente usado e manchado, e exige uma explicação. Ela quer saber quem ele deixou entrar em seu laboratório e por que os equipamentos estão em desordem. Apesar dos gritos, o lojista a acha ainda mais bonita quando está com raiva. Tentando esconder sua culpa por trás de uma expressão nervosa, ele insiste que não fez nada e finge não ter ideia de como a bagunça aconteceu, mas a mulher o interrompe. Ela diz para ele esquecer tudo e não aparecer para trabalhar no dia seguinte. Em pânico, o lojista implora por uma chance de se explicar, mas ela já começou a limpar o laboratório. Furiosa, ela junta todas as ferramentas espalhadas e os equipamentos quebrados, jogando-os em uma lata de lixo. Enquanto separa a bagunça, seus olhos se deparam com um tubo estranho. Uma súbita compreensão a atinge. O conteúdo envolve um lagarto verde mutante. Ela examina o líquido atentamente, percebendo que a pele do lagarto foi completamente removida, uma parte essencial e potente da criatura, agora retirada para ativar seus poderes ocultos. Ela está atônita. Nunca ouviu falar de um método como esse. Pelo que parece, alguém ali tentou
tentou desenvolver um processo medicinal totalmente original. Quem quer que tenha sido, não apenas usou seu equipamento, como tentou criar sua própria fórmula. E esse tipo de empreendimento exige um profundo conhecimento de química medicinal, acesso a ferramentas avançadas e uma quantia significativa de recursos. Mas então ela se lembra de que também está fazendo o mesmo? Seus pensamentos se perdem quando seus olhos pousam em outro tubo, um que claramente não lhe pertence. Ela o pega, está cheio de um líquido espesso, uma mistura desconhecida. Ao aproximá-lo, um leve aroma chega ao seu nariz. Ela o reconhece imediatamente, o aroma distinto da condensação de pedra da lua. E também tem um ramo de camélia misturado. Ela fica chocada. De repente, intrigada, ela coloca uma pequena quantidade na ponta do dedo e prova. Um choque percorre seu corpo. Algo nesse remédio a pega completamente desprevenida. Enquanto isso, do lado de fora da loja, o lojista demitido se afasta frustrado, resmungando para si mesmo e culpando Lu por tudo. Ao dar uma última olhada na loja, ele se surpreende ao ver a chefe correndo em sua direção, gritando para que ele pare ali mesmo. Ele não consegue acreditar que ela possa realmente ter sentimentos por ele. Mas antes que as emoções o dominem, ela o agarra pela gola, determinada a descobrir quem estava usando seu laboratório sem permissão. Sacudindo-o levemente, ela deixa claro, se ele encontrar o responsável, ela não só o reintegrará, como também dobrará seu salário. Atordoado, mas cooperativo, o homem menciona que tem um número de contato. Ao ouvir isso, a chefe imediatamente pega o telefone dele, percorrendo a lista. Ela já sabe que o tônico que experimentou antes é muito superior a qualquer outro no mercado, pelo menos 10 vezes mais forte do que os fortificantes sanguíneos comuns vendidos por $100.000. Ele até melhora o tom da pele. E, no entanto, os ingredientes são surpreendentemente básicos, com um custo total de produção inferior a 5.000 yuans. Para ela, isso não é apenas um tônico, é uma descoberta revolucionária. Sem perder tempo, ela disca o número. Enquanto isso, Lu está em treinamento intenso. Quando abre os olhos, ele se maravilha com o poder da técnica de refinamento do corpo estelar. Como um método marcial de nível 11, sua capacidade de despertar o potencial do corpo é impressionante. Além disso, a técnica de respiração natural potencializa ainda mais o efeito. Seus indicadores de saúde melhoraram drasticamente e a decocção fortalecedora que ele preparou antes já está mostrando ótimos resultados. Ele tem 12 porções, o suficiente para 2 doses por dia, e está determinado a refinar ainda mais na próxima semana. Nesse instante, seu telefone toca. É a chefe, apresentando-se como Su, diretora da ala médica. Ela demonstra interesse na fórmula dele e propõe uma colaboração. Lu, no entanto, recusa uma reunião imediata, pedindo uma semana antes de qualquer conversa. Su não está satisfeita com a demora. Frustrada, mas determinada, ela se volta para o capanga e lhe designa uma missão: encontrar Lu em 6 dias, com uma generosa recompensa. O capanga concorda, um pouco confuso com a urgência dela. Quando questionado sobre quem usou o laboratório, ele explica que era apenas um estudante. Essa revelação intriga ainda mais Su sobre quem exatamente é esse jovem misterioso. Em outro lugar, Lu adormece e sonha que está lutando contra um zumbi enorme. No sonho, ele arremessa a cabeça da criatura para longe, mas um zumbi artista marcial de nível 4 a pega no ar e a esmaga sem esforço. Lu avança, enfrentando o zumbi de frente, mas seu primeiro golpe o atinge com uma força muito maior que a sua. Embora consiga bloqueá-lo, o impacto causa uma dor intensa em seus braços. A criatura ataca novamente, mas Lu se esquiva e se posiciona atrás dela, desferindo um chute certeiro na nuca. O zumbi cai no chão e Lu aproveita a oportunidade para desferir um chute rápido e cortante que encerra a luta. Com a batalha vencida, ele absorve uma porção do poder e das memórias do zumbi. Pelo que vê, o zumbi foi um artista marcial, alguém que perdeu a vida defendendo a cidade durante uma invasão de monstros. Lu reconhece silenciosamente que aquele não era apenas um oponente, mas um guerreiro caído cuja força e bravura perduravam. Essa constatação explica o poder por trás de seus socos. Se não fosse pelo braço que lhe faltava e pela falta de consciência, Lu admite que provavelmente não teria tido chance. Quase uma semana se passou desde que ele começou a praticar técnicas avançadas, refinamento do corpo estelar, respiração natural e visualização de cristais. Combinado com a decocção que fortalece o sangue e os músculos, sua condição física melhorou rapidamente. Graças à memória do zumbi, ele também dominou uma nova técnica de punho. Lu entende que se conseguir fundir perfeitamente suas artes marciais e técnicas de respiração, sua força poderá se multiplicar exponencialmente. Mais tarde, quando mais mortos-vivos o atacam, ele canaliza toda a sua energia em um único soco, sua técnica recém-criada, chamada Explosão da Estrela Fixa. O chão se fratura sob seus pés, enquanto a onda de choque arremessa seus inimigos para trás. Após a sessão de treinamento, nosso garoto vai para o dojo. Lá dentro, ele se aproxima da atendente para solicitar o uso da máquina de teste, embora ela levante uma sobrancelha ao vê-lo retornar, sugerindo que possa ser devido ao exame que se aproxima. Lu mantém a calma. No fundo, ele sabe que a maioria das pessoas só verifica seus atributos 1 ou 2 vezes por ano, e esta já é a segunda vez neste mês. Mas com a
rapidez com que seu poder está evoluindo, manter-se atualizado faz sentido. Ele é designado para a sala 206 e prossegue com a avaliação. Os números piscam na tela, uma pontuação de Ki de 15,6, bem acima do limite para um artista marcial de nível 2. Com técnicas e tônicos milhares de anos à frente de seu tempo, Lu conclui que esse resultado é natural. Em seguida vem a avaliação de combate. Ele arregaça a manga e desfere um soco poderoso. O sistema calcula um poder de combate de 3.100, mais que o dobro da marca exigida, graças à sua técnica de punho recém-adquirida. Percebendo que certas técnicas podem influenciar sua classificação de combate, Lu decide testar os limites de sua força. Ele reajusta sua postura, concentra-se profundamente e canaliza energia em uma versão refinada da estrela fixa. Enquanto canaliza, seus olhos brilham com poder e, num instante, toda a área de teste se transforma com a força do seu golpe. Do lado de fora da sala, a atendente nota sua saída e comenta sobre sua expressão satisfeita. Seu devaneio é interrompido pela voz de um garoto que a desperta. A irmã mais velha do garoto, Ni Xuan, é filha de um renomado mestre de uma academia de artes marciais e imediatamente pergunta sobre o jovem que acabara de sair. Envergonhada, a atendente desconversa, dizendo casualmente que ele é apenas um aluno comum, embora atraente. Seu irmão, nada impressionado, comenta que a aparência pouco importa sem força real. Na sociedade deles, a destreza marcial define o valor e, baseado nas vestes modestas do estranho, ele presume que ele seja de origem humilde. Ele argumenta que tais indivíduos têm pouca chance de ascender socialmente, independentemente da frequência com que testam seus atributos. Ni, embora ciente da divisão social, franze a testa diante da arrogância do irmão. Apesar de ter acesso precoce a tônicos caros e treinamento avançado, ela o lembra de não subestimar os outros. Ela até o faz cair na real, literalmente, e lhe diz que o privilégio deveria impulsioná-lo a se esforçar mais, não a se vangloriar de pequenos progressos. Ainda curioso, o garoto implora para ver os resultados da avaliação do aluno misterioso. Ni concorda com a condição de que ele use a comparação para se aprimorar, não para menosprezar os outros. A atendente, ainda um pouco nervosa, mostra os registros, confirmando que apenas um aluno havia comparecido naquele dia. Quando o resultado aparece na tela, o queixo de Ni cai. Um suor frio se forma em seu rosto enquanto ela pega o tablet para examinar mais de perto. Seu irmão, atônito, recua incrédulo, questionando se a máquina está com defeito, mas a atendente garante que tudo está funcionando corretamente. Chocada com os dados verificados, Ni imediatamente entra em ação. Ela ordena que a equipe reúna os detalhes de todos os alunos da área, determinada a descobrir a identidade do misterioso prodígio que eles acabaram de subestimar. O atendente começa rapidamente a reunir os registros dos alunos conforme ordenado, enquanto Ni permanece determinado a encontrar o misterioso Lu. Enquanto isso, do lado de fora do prédio da Associação de Artistas Marciais, Lu sai de um táxi. O motorista, claramente afeiçoado à conversa anterior, fica tão impressionado com ele que até considera apresentar sua filha na próxima vez. Lu se afasta com um leve sorriso, sabendo que o motorista o teria achado louco se tivesse mencionado o exame de nível 2. Dentro do prédio, Lu esbarra acidentalmente em um homem frustrado que parece abalado com o resultado do teste. Aparentemente, as máquinas de índice de combate em casa mostraram números muito mais altos, mas o equipamento da associação, projetado sob medida pelas autoridades, era muito mais preciso. Esse detalhe, na verdade, anima a Lu. Ele está ansioso para obter uma leitura mais clara de suas verdadeiras habilidades. Na recepção, ele é orientado a preencher um formulário antes de seguir para a sala para sua certificação de nível 2. Enquanto espera na fila, Lu inicialmente acha o processo lento e monótono, mas sua atenção se desvia quando ouve dois outros candidatos conversando sobre uma jovem elegante, confiante e surpreendentemente jovem para alguém que está tentando obter uma certificação. Sua presença se destaca, especialmente em uma sala repleta de adultos na faixa dos 20 e poucos anos. De repente, a atmosfera muda. Um homem imponente entra e passa direto pela fila, provocando uma onda de confusão e murmúrios. Um candidato esperançoso, agarrando-se à sua forma com entusiasmo, é empurrado para o lado sem aviso prévio. Ele é literalmente o centro das atenções de todos os participantes. No entanto, alguns reclamam que ele furou a fila, até descobrirem que ele está ali para obter uma certificação de nível 3 em artes marciais. Essa revelação deixa a multidão atônita, silenciando as reclamações. Enquanto a multidão reage em choque, Lu permanece calmo. No mundo das artes marciais, ele entende que a força fala mais alto, afinal, o poder traz privilégios. A equipe então chama o homem corpulento Zhao Changfeng para a frente para iniciar sua avaliação de Ki, enquanto a sala se aquieta, aguardando o resultado. Apesar do processo de confirmação ainda não estar completo, a jovem ainda tem dificuldade em aceitar que Zhao tenha sido autorizado a furar a fila. No entanto, assim que seu índice de Ki aparece na tela em 107, fica claro que ele não apenas está qualificado, mas muito acima do mínimo para um artista marcial de nível 3. O próximo teste começa. Quando Zhao desfere seu golpe, a força bruta envia uma
onda de choque pela sala, derrubando vários candidatos. Enquanto a maioria luta para se manter de pé, Lu permanece firme e imperturbável. O examinador, surpreso, mas sereno, anuncia um resultado extraordinário. O poder de combate de Zhao registra 10.800. Ele recebe sua certificação de nível 3 ali mesmo, juntamente com um generoso estipêndio mensal de 30.000 yuans. Zhao olha para trás, percebendo os poucos que não foram subjugados por seu ataque, enquanto a garota o encara incrédula, abalada pela facilidade com que ele demonstrou força para derrotar um artista marcial de nível 1. Lu então dá um passo à frente, atraindo a atenção. Sua calma intriga o examinador, que lhe concede a próxima vez. A multidão observa com curiosidade enquanto ele se prepara. O teste começa e sua classificação de Ki aparece, 15,7. O choque se espalha pela sala. Murmúrios de incredulidade se alastram. Ninguém esperava tal resultado de alguém tão jovem. Alguns especulam que ele tenha sido criado com tônicos raros. Até mesmo Zhao acha difícil acreditar que um jovem de 18 anos possa possuir atributos que ultrapassem o limite do nível 2. Antes de passar para a parte final, o examinador gentilmente o lembra de que ele pode tentar a avaliação de combate várias vezes. Lu apenas acena com a cabeça, mas insiste que uma vez é suficiente. Ao atacar, uma energia radiante irrompe de seu corpo, iluminando a sala. Assim que o golpe acerta, o vidro atrás dele se estilhaça sob a pressão. Todos olham sem palavras. Quando o resultado finalmente se estabiliza, marca 15.700. Sua fusão do método de respiração avançado, do impacto estelar refinado e da memória marcial da técnica do punho zumbi elevou seu poder muito além do esperado para seu nível. A equipe o parabeniza por passar no teste de nível 1, mas os atributos de Lu claramente excedem até mesmo os padrões do nível 3. Reconhecendo sua habilidade excepcional, o examinador se desculpa. Sua posição atual não lhe permite conceder certificações superiores ou reconhecimento oficial além do nível 1. Ele corre para relatar o caso aos oficiais superiores, determinado a chamar a atenção deles para esse talento raro. Ele até jura colocar sua própria carreira em risco para garantir que Lu receba o reconhecimento que merece. Assim que Lu se prepara para sair, uma sombra surge atrás dele. É Zhao, e enquanto ele balança a mão, parecendo que vai atacar, na verdade, ele está apenas estendendo-a para uma saudação educada. Lu retribui o gesto, o que provoca uma discreta satisfação em Zhao. Um a um, os outros na sala também cumprimentam Lu, que logo em seguida sai rapidamente da sala de avaliação da Associação de Artistas Marciais. Do lado de fora, King Hei e suas amigas esperam por sua veterana, Yang, que também está fazendo o teste de certificação. Uma das garotas, vestindo uma jaqueta roxa, se vangloria com confiança de como a avaliação para o nível 1 será fácil para alguém tão talentosa quanto Yang. Qin concorda com a cabeça, mas sua atenção se desvia quando percebe seu irmão mais velho saindo do prédio. Lu se aproxima e os dois irmãos trocam olhares tensos. King Hei fica surpresa ao vê-lo ali, sabendo muito bem que ele costuma faltar às aulas e passar os dias dormindo. Lu, pego de surpresa por saber tanto, desconversa, alegando que ele tem assuntos a tratar. Sua amiga, a garota de roxo, se apresenta como Feng, embora todos a chamem de Fanfan, e observa que Lu não parece em nada com o irmão preguiçoso que King Hei descreveu. Isso lhe rende um olhar fulminante da irmã, mas Lu apenas dá um tapinha na cabeça dela e se afasta. Depois que ele sai, o grupo avista sua veterana, Yang, voltando da sala de provas. Ela parece visivelmente exausta e revela que algo incomum aconteceu. As avaliações foram adiadas. Curiosas, as garotas insistem para saber os detalhes. Ela conta que alguém da idade delas apresentou estatísticas muito além do esperado, que de 15,7, poder de combate acima do nível 3 e um IPC superior a 15.000, e isso abalou sua confiança. Por um instante, toda a sua autoconfiança pareceu insignificante. Quando ela menciona que o responsável era Lu, suas colegas mais novas ficam sem palavras. Enquanto isso, Lu comendo seu petisco favorito para abruptamente ao notar 3 senhoras cochichando sobre um grupo de homens de terno preto. O sussurro sugere que esses homens são olheiros da prestigiosa Academia de Artes Marciais Hongquan, procurando por alguém. Lu olha para o celular que está tocando. É o cara da enfermaria ligando. Ele ignora o fato, embora saiba que quaisquer fórmulas medicinais futuras que possua podem lhe trazer enorme riqueza. Mas, por hora, precisa investigar mais antes de escolher em quem confiar. Em casa, Lu adormece rapidamente e tem um sonho familiar. Dentro do sonho, ele ativa uma interface holográfica e instrui a IA a exibir sua biografia. A tela se ilumina com dados sobre sua vida. De acordo com a linha do tempo, ele alcançou o nível 2 de artista marcial aos 18 anos, uma conquista que impressionou a cidade de Baihe. Mais tarde, ingressou no campo de treinamento de prodígios da província de Dongning, recomendado pela Associação de Artes Marciais de Baihe, e ficou entre os 20 melhores. Após se formar na Universidade de Artes Marciais de Dongning, serviu no exército, aposentando-se honrosamente como capitão 5 anos depois. Em seguida, fundou a Academia Sagrada de Artes Marciais na cidade de Baihe. Aos 45
45 anos, alcançou o nível 6. Aos 50, tentou chegar ao nível 7, mas falhou. Por fim, morreu aos 87 anos em uma emboscada de monstros. Refletindo sobre essa versão futura de si mesmo, Lu percebe o quanto mudou. Há apenas uma semana, ele era um artista marcial de nível 4, fadado a morrer aos 37 anos. Agora, seu futuro lhe reserva uma vida mais longa e conquistas ainda maiores. Mesmo assim, ele sabe que não é o suficiente. No grande esquema das coisas, nem mesmo um guerreiro de nível 6 ou 7 pode influenciar o destino do mundo. Se ele realmente quer alterar o rumo da humanidade, precisa almejar mais alto, talvez o nível 10 ou até mesmo o 11. É um sonho quase impossível, mas Lu está determinado. O futuro ainda é maleável. Enquanto isso, do outro lado da cidade de Baihe, um homem chamado Xiao trabalha até tarde em seu escritório, rabiscando caligrafia enquanto discute seu progresso nas artes marciais com alguém em uma tela. A pessoa do outro lado elogia sua caligrafia e expressa confiança de que Xiao logo alcançará o nível 7. Xiao, embora educado, sente o peso da verdade. Ele está preso no nível 6 há muito tempo. Apesar de seus esforços, a cidade de Baihe luta para produzir novos talentos marciais. Sem famílias marciais fortes ou recursos abundantes, os jovens lutadores frequentemente partem em busca de melhores oportunidades. Assim que a ligação termina, Xiao se lembra de que o campo de treinamento está se aproximando rapidamente e, sem um participante forte, a reputação da cidade de Baihe sofrerá. Frustrado, ele amassa o papel em sua mão. Ele anseia por ascender não apenas pela glória, mas pelo poder de realmente fazer a diferença. Nesse instante, uma jovem entra correndo em seu escritório, agitada e segurando um tablet de documentos. Em pânico, ela revela que houve um problema na área de avaliação de artes marciais. Xiao se assusta quando sua secretária entra sem bater. Ela se desculpa rapidamente e explica que o examinador acaba de dar notícias chocantes sobre um aluno chamado Lu. Curioso, Xiao pega o tablet dela e reproduz a gravação da avaliação. Ao analisar os dados, ele fica impressionado ao descobrir que Lu dominou uma técnica de punho à perfeição, uma conquista extremamente rara, especialmente para alguém tão jovem. Em todo o mundo, menos de 10 pessoas da sua idade poderiam afirmar o mesmo. Mas então, um detalhe intrigante chama sua atenção. O poder de combate de Lu é superior a 15.000, embora seu nível de Ki seja de apenas 15,7. Isso não faz sentido. Mesmo com uma técnica de punho no estágio de perfeição, o aumento não deveria ser tão extremo. Ele percebe que esse garoto pode ser mais do que apenas talentoso. Ele pode ser o que os cultivadores chamam de dotado. A empolgação de Xiao é difícil de conter e ele levanta a secretária do chão em um gesto comemorativo, fazendo-a corar de surpresa. Ele explica mais para si mesmo que artistas marciais dotados nascem com um potencial excepcional. Ao despertar, eles ganham aumentos massivos de Ki e talentos únicos. Alguns ganham força incrível, outros velocidade relâmpago. Eles são raros e Lu se encaixa no perfil. Sem perder tempo, Xiao veste seu característico terno vermelho e vai direto visitar a família de Lu. Ele considera seu dever agradecer aos pais por trazerem ao mundo uma joia tão rara. Enquanto isso, em outro local, o subordinado de Ni informa que identificaram o garoto. Ele compartilha informações básicas sobre ele. Lu é aluno do colégio Baihe. Seu pai trabalha para uma empresa de entregas. Sua mãe é caixa de supermercado. E ele tem uma irmã mais nova que ainda está no primeiro ano do ensino médio. Eles moram no bloco 15 do condomínio Safira. Assim que o relatório termina, Ni recebe uma ligação informando que Xiao já fez sua investida. Ela imediatamente instrui seu subordinado a comprar presentes elegantes para os pais e para a irmã mais nova, sem deixar espaço para hesitação.